Renato, eu estava pensando se eu fazia essa pergunta ou não para ti durante toda a pergunta, mas como nós estamos falando da história do Dourado, acho que nós temos que tocar nesse assunto. Em 2024, infelizmente, tivemos aquela enchente que devastou a nossa cidade. Estamos praticamente, uma comparação com a 88, recomeçando novamente do zero, né? Como é que tu faz esse paralelo de 37 anos atrás com esse fenômeno natural que nós tivemos, que podemos dizer que deixou um pouquinho de sequelas no município? Como é que é reconstruir novamente a cidade? Existem situações na história da humanidade, eu sou sociólogo e meus irmãos da história lá, e a gente vai estudando na sociologia a história dos povos, né, das populações, de como elas se dão. E eu vejo assim, Nelson, que muitos países do mundo, se a gente vir para a história, pegar muitos países do mundo, da velha Europa, de todos os continentes, da América do Norte, do Sul, todos, né, da Ásia, da África, muitos países, na realidade, passaram por grandes dificuldades. A Europa não é a Europa agora que a gente conhece, toda organizada, tudo muito bonito, tudo ali. A Europa passou por vários processos, né, com muitas dificuldades, de fome, de miséria. Está aí hoje, 150 anos, na realidade, hoje está fazendo 150 anos da migração dos italianos aqui né, para o Rio Grande, para o Brasil. Né? Então, 150 anos, né? E essa população que migrou da Itália, né, dos italianos que vieram para o Brasil, vieram por situações exatamente de miséria, de situação de muitas dificuldades naquele continente europeu, que os trouxeram para as novas terras no Brasil. Então, eu vejo assim que, o que eu quero dizer com isso? Está lá o Japão, um país que ele, por catástrofes climáticas severas sempre, né? Lá tu tem maremoto, tu tem terremoto, tu tem tornados, tu tem aquelas nevascas, né? Tu tem as enchentes, tu tem uma série de tsunamis, né? Tem uma população num país pequeno, Japão, com uma alta produtividade, com uma capacidade de resiliência extraordinária, que nos ensinam muito, né, a passar. Eu digo assim que Eldorado do Sul, e todos nós passamos, nunca esperávamos que isso poderia ter acontecido, mas aconteceu. São os efeitos climáticos que nós temos que ter atenção daqui para frente muito. Acho que a nossa capacidade de resiliência, de trabalho, claro, fomos afetados de uma forma trágica, de uma noite para o dia. 98% toda a área do nosso perímetro urbano estava tomado de água. Eu vejo que realmente é um desafio para a nova gestora, a prefeita Juliana e sua administração, para os vereadores, mas para nós juntos, né? Todos nós da comunidade. Houve uma eleição em que a Juliana terminou sendo escolhida como primeira prefeita mulher, que é uma coisa muito positiva, que é importante, com uma extrema capacidade que ela tem de trabalhar. Acho que tem essa capacidade. Nós estamos bem representados tanto pelo vereador então Fabiano, que disputava a eleição com a prefeita Juliana, e depois com a Juliana. Nós somos dois bons candidatos com uma capacidade muito grande de trabalhar. Eldorado estava bem representado. Só, claro, é um desafio muito grande, porque todos nós perdemos. Nós, inclusive, perdemos um pouco da nossa história. Eu dizia ontem para a secretária Simone Bodenberg que nós perdemos provavelmente muitas fotografias, muitas filmagens, materiais, inclusive, que contam e que construíram a nossa história, se perderam. A Câmara de Vereadores mesmo, eu estive visitando a Câmara e lá todo o arquivo, né, praticamente uma boa parte perdida, a própria Prefeitura perdeu. Então, eu vejo que é um novo recomeçar, né? Recomeçar. Nós temos, na realidade, mas eu acho que nós não é voltar a ser o que éramos. Nós nunca vamos voltar a ser o que éramos. Eu acho que nós podemos ser melhor. Eu acredito, a prefeita Juliana tem uma frase que ela diz muito exatamente, que nós temos que avançar, né? Nós podemos ser melhor do que éramos. E acho que aí é todos juntos, né? Não existe, aqui eu chamo a atenção, não existe agora aquele, não, porque eu acho que esse governo, não. O governo não é o governo de alguém, é o governo de todos nós. Então a gente tem que todos nós temos que contribuir para que as coisas deem certo, para que a gente
não só reconstrua, mas que a gente avance nessa reconstrução, que a gente faça uma cidade melhor. E eu acho que Eldorado tem essa capacidade. Primeiro, tem uma capacidade muito boa de orçamento. Nós temos que aproveitar esse momento de que Eldorado foi, mesmo por uma tragédia, reconhecido praticamente no mundo inteiro. Nós, por um período, ano passado, nessa época, nós éramos o centro do mundo. Todo o mundo estava nos olhando, né? Quem passou sabe disso. E essa capacidade nós temos que dizer assim que a gente tem que fazer um Eldorado muito melhor para se viver. Temos que lutar. Eu acho que a população, uma coisa muito importante aqui, temos que estar muito claro que as coisas não vêm de graça, as coisas não vêm feitas e prontas para nós. Está aqui um veterano já lá da emancipação, da Comissão da Emancipação, da luta pela emancipação. Nós não emancipamos com facilidade, nós tivemos muitas dificuldades, mas a gente teve sempre a disciplina de lutar com o objetivo daquilo que nós queríamos, que foi a emancipação. Hoje eu vejo tudo que está acontecendo na cidade, administração, prefeitura nova, delegacia, corpo de bombeiro, fórum. Eu vejo assim, você que está aí do outro lado, que é da minha época lá, você, como era Eldorado, como era aquela Vila Medianeira, ou a São Suci, ou a Itaí, e como é hoje? Aqui no centro da cidade não tinha uma rua asfaltada. Hoje todas praticamente as ruas são asfaltadas da cidade. Nós temos uma delegacia de polícia aqui, nós temos uma brigada militar aqui, nós temos um cartório, um registro de imóveis, nós temos os bancos, os principais bancos nessa cidade, nós temos uma sede do Correio, nós temos a Câmara de Vereadores, nós temos uma prefeitura, nós temos a iluminação pública, nós temos a coleta de lixo quase todos os dias em frente à nossa casa. Nós temos um posto de saúde 24 horas aqui, vários, né? Nós temos farmácia para atender a população com os medicamentos. Eu não estou fazendo aqui um proselitismo de governo A ou de governo B. Eu estou dizendo que isso são frutos de uma luta que nós lutamos para emancipar. Quem viveu naquela época, que hoje nós estamos reclamando do transporte, mas nós não tínhamos nem ônibus aqui dentro. O ônibus passava de hora em hora, um ônibus quando passava, e a gente tinha que ir lá na BR para pegar o ônibus para ir para Porto Alegre. Nós não tínhamos uma escola de segundo grau, nós não tínhamos uma escola... Aqui era só até a 5ª série. Eu tive que estudar, eu e muitos jovens daquela época, nós tínhamos que ir a Porto Alegre ou a Guaíba para conseguir estudar, para fazer o segundo grau, né? Que na época era o segundo grau. Então, nem se pensava em fazer uma faculdade. Como é que nós chegaríamos a uma faculdade? Então, tudo isso, Nelson, eu olho assim, hoje nós temos toda essa capacidade de ônibus escolar, de material escolar, de praças, de organização, tudo. Eu acho que nós já avançamos muito nesses 37 anos, mas é preciso avançar mais. Eu quero mais, eu quero muito melhor. Eu tenho certeza que a nova administração e com o apoio de todos, acho que todos nós, é importante, eu sempre digo, já disse isso para a prefeita Juliana, é necessário que a gente sempre tenha a crítica, o senso crítico. Ela faz parte de um bom administrador, ele se faz de um bom senso crítico, inclusive do seu governo. Você tem que ter, porque senão você acha que está tudo bem, está tudo legal e você vai deixando. Fica na zona de conforto. Exatamente. Na zona, a gente não pode ficar na zona de conforto. A gente quer o conforto, mas nunca ficarmos na zona de conforto. É preciso que a gente vá, projete e que a gente sonhe para o melhor. E aí pode contar sempre comigo.